Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil com o Rogério Ceni. Este é o vídeo de jogo. Eu não vou falar qual foi o resultado, mas talvez vocês percebam que eu estou um pouco mais empolgado que o normal. Antes de mais nada, desculpa, mãe, mas enfim, esse jogo foi um jogo mágico. Eu precisava fazer esse à parte aqui. Minha mãe sabe do que eu tô falando e todo mundo sabe também quando viu aquela vitória do Flamengo como eu tava, mas enfim, de qualquer forma, preciso falar antes de passar a palavra para Gabriel Perecini. Tem, assim, alguns jogadores que a gente precisa destacar e que é bom que fiquem registrados num vídeo grande como esse. Por que grande como esse? Porque o Flamengo é amplo favorito ainda nessa disputa São Paulo e Flamengo. Se você pega as substituições que o Flamengo tem à disposição, o elenco que tem, a capacidade que tem, Rogério Ceni emulando Jesus, ali o jeito Jesus de jogar, e o São Paulo do Diniz esfacelado, que uma contusão ou uma ausência é um problema enorme. O Flamengo muito favorito, a gente precisa colocar e pontuar alguns jogadores muito importantes no jogo de hoje. O Juanfran, muito questionado, o Daniel Alves, que quase não errou passe, e o Thiago Volpi, que fez uma partidaça mais uma vez. E o Brenner, obviamente o Brenner, mas o Brenner é fácil de ficar marcado porque ele fica marcado pelos gols. Mas por que a gente fala isso? Porque amanhã pode acontecer um lance que aconteceu, por exemplo, com o goleiro do Flamengo, o bom, o excelente goleiro Hugo, que eu estava elogiando e ele perdeu a bola para o Brenner, que acabou sacramentando o resultado para o São Paulo de 2-1 de virada. E o menino não deixa de ser bom, apesar de ter errado. São Paulo abusou dos erros, São Paulo errou muito na saída, e muita gente reclamando, pô, o Diniz não corrigiu, como que o Diniz não corrige? E aí eu vou ter que falar isso, tudo isso antes de passar a palavra para o Gabriel. O cara teve um treino, cara, teve 2 regenerativos, teve a viagem para conversar com a galera. Não é fácil corrigir erros nessa situação. É jogar quarta, domingo, sábado, quarta, domingo, enfim, é um inferno. E agora sim, depois de muita alegria, e eu vou ter que tomar isso aqui que eu fiz pela piada, passo a palavra para Gabriel Perecini. Pela piada nada, eu estava com vontade de tomar mesmo. Manda bala. Vamos lá. Primeiro ponto, só para discordar parcialmente de um ponto que você falou. Amplo favorito era antes do confronto. Agora a gente teria que discutir o nível Eu do ainda vejo como favoritismo, favorito. porque o São Paulo joga pelo empate, jogando em casa. Mas o resto que você falou é isso. A gente já pode. Eu queria antes só fazer uma inversão. Ao invés de a gente contar a história do jogo e depois pontuar algumas coisas, eu queria trazer um único aspecto do fim do jogo para o começo do vídeo, que é fundamental. O jogo termina, o Luciano quer entrar em campo pulando com euforia, o Diniz chama ele na chincha e fala, e com o dedo em riste, ele, não é para comemorar nada, não ganhamos nada. O espírito é exatamente esse. Exatamente. Esse papo de. Nessa linha o meu amplo favorito para o Flamengo, tá? Eu quero que a gente mantenha os pés no chão e o São Paulo entenda que é muito difícil, mas que a gente construiu e deu um passo enorme. Mas aí volta. E que não ganhamos nada. Não tem esse papo de freguês, não tem esse papo de o Rogério não ganha, não tem esse papo de nada. Até quarta-feira que vem, o confronto está completamente aberto, e assim que todos nós que estamos curtindo muito, e que tem que curtir muito essa vitória hoje, muito, porque é uma vitória colossal, colossal a vitória do São Paulo hoje, tanto quanto a consciência que precisa ter que o confronto está totalmente aberto. O São Paulo joga simplesmente pelo empate, não tem gol fora, não tem nada. Então 1-0 é pênalti, 1-0 Flamengo é pênaltis. Então agora a gente pode, acho que, falar um pouco do jogo. A questão do jogo, a gente vai trazer 2 elementos, o que a gente falou na live de terça e o que nós falamos no pré-jogo para os membros do canal. Na live de terça, a gente pontuou que o São Paulo não saberia como o Flamengo vinha jogar. E quando sai a escalação, você continua sem saber como o Flamengo vinha jogar, porque tinham 2 opções possíveis com aqueles... Com a escalação, precisaria ver qual que era o posicionamento aí do Vitinho com o Bruno Henrique, né? Que era a dúvida. De todos, né? na verdade, não só isso, de todos do time inteiro, do meio campo para frente.
o São Paulo não sabia. O São Paulo se armou para jogar contra o Flamengo do Domenech. Aí na segunda noite, ó, não tem mais, segunda tarde, não tem mais Domenech. Quem que vem? O Rogério tá vindo aí à noite. O São Paulo dá um treino breve na terça-feira e é o que tem. Para enfrentar um time que vem totalmente diferente. E como que é totalmente diferente? O Flamengo, que tinha vários desfalques, que nós citamos aqui, também tinha vários retornos. Então o Flamengo começa com um quarteto de frente, que é o Ilharão, Gerson, Michael, o Ilharão, Gerson, Michael, E o Gabriel. Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel, exatamente. No banco tinha Rascaeta, tinha Thiago Maia, tinha Pedro Rocha, você escolhe. Aí no intervalo do jogo, o São Paulo volta com todo mundo, a gente passou a semana dando graças a Deus que o Gabriel Sara podia jogar, e o Rogério pega e fala, não, tira o Michael aí, põe o Arrascaeta aqui. Isso que eles tinham um jogador na seleção, um jogador contundido, um jogador voltando, um jogador não sei o quê. Então, assim, é uma disparidade muito grande. Para chegar no primeiro tempo, em que o São Paulo tem atuações individuais muito ruins, virar e falar, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute a gol. Pô, gente, assim, sim, é óbvio. O São Paulo... A gente tem que entender qual é o São Paulo e qual é o Flamengo. Tem que entender, além disso, além disso, porque o São Paulo ganhou o jogo, mas além disso, o primeiro gol do São Paulo constrói, só para pegar o exemplo, ainda não chegamos no segundo tempo, mas o São Paulo constrói a jogada para a bola cair no Gabriel Sara, que faz um passe espetacular, de novo, tá chato falar do Gabriel Sara, o não jogador Gabriel Sara. Ele faz um passe espetacular, o Brenner sai na cara do gol. Imagina se antes da bola chegar no Gabriel Sara, a gente tá trocando passe e a gente dá a bola no pé da Arrascaeta. Não tem gol do Gabriel Sara. E além de não ter gol do Brenner, e além de não ter gol do Brenner, vai tomar ataque de um time altamente qualificado, de um time que é Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Vitinho, o Ilharão, Gerson, vai ser um problema. E no primeiro tempo foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, o lance que o Gabriel, a bola passa ali na boca do gol e o Gabriel não consegue concluir, o Flamengo não está pressionando o São Paulo, o Flamengo está ocupando espaço. O Rogério já fazia isso no Fortaleza, para a bola chegar na linha lateral, e aí quando a bola chegar na linha lateral, você ficar encaixotado e ali você força o erro. O São Paulo não conseguiu fazer a bola chegar na linha lateral. O Luciano veio buscar o jogo, foi fazer um passe de lado, a bola fica curta. Aí a bola fica curta, com o Flamengo sem pressionar, aí vai para explosão. Juan Fran e Michael. Aí não esquece, um abraço. O Bruno Alves, no lance que termina com o Michael na vantagem. Tem que deixar claro, se o Juan Fran tá... Sim, tava de frente no lance. Sim. É uma coisa, quando o Juan Fran tem que correr atrás do lance, aí é desonesto, não tem condição. Aí o Bruno Alves vai sair jogando no meio de campo. A bola tá com o zagueiro no meio de campo. Tem que fazer o que com o zagueiro no meio de campo? Vai dar um bico pro goleiro? Vai dar um bico pro Brenner dividir bola com o Gustavo Henrique? Não. Você vai tentar fazer o passe. Aí ele vai fazer o passe, dá a bola no pé do jogador. Contra-ataque 3 contra 1. Gente, aí você vai fazer o quê? Não tem como. E foram vários lances assim. No segundo tempo, o Bruno Alves vai dominar uma bola morta. O Flamengo olhando ele dominar a bola, ele perde a bola, a Rascaeta quase faz o gol aberto. Assim, não pode acontecer lances assim, desses. São erros altamente individuais. O Bruno Alves foi muito mal hoje. O Diego errou muito e o Arboleda estava na seleção. Então, assim, quando fala, você tem o Léo. E ainda quando ele coloca o Léo, o Diniz, já com o placar garantido ali, que ele coloca o Léo no lugar do Brenner, teve gente que questionou, falou, olha lá, ele já errando. E não é então, questão, tinha 6 minutos de jogo contra o Flamengo no Maracanã, cara, eu botava até a mãe no gol. Não então, a minha. Faltando 5 minutos pro jogo. E aí, assim, volta para o segundo tempo, o São Paulo se acerta, o São Paulo para de errar tantos passos na saída de bola. Para um pouco, não resolve. Só a gente citou aqui, Bruno Alves continuou errando, o Diego Sim. teve lances que errou, e são lances, de novo, não forçados. Alguns lances foram forçados. O Flamengo vai, Sim. pressiona, dificulta, o São Paulo joga a bola para lateral, aí é outra coisa. Mas, pô, o adversário tá vendo você tocar a bola, você dá a bola no pé do cara, aí é difícil para qualquer time no mundo. E aí não é técnico, não é tático, não é estilo de jogo, não é nada. Porque, de novo, vai ficar dando bico pro Brenner, ficar dividindo, não teria saído o gol, não teria saído nada. Então o São Paulo consegue achar um... Você fala isso. Alguns erros estão além do Diniz. Porque eu vi o Playboy comentando no Twitter, falando assim, você acha normal 11 erros de um time na saída de bola? Tudo bem. Então, vamos pontuar isso que foi dito. Foram 11 erros, mas alguns erros foram erros individuais que passam
do técnico, mas não é o técnico que tem que treinar? Sim, quando tem tempo. Então, aí vale para todos os técnicos do Brasil e do mundo hoje que manda criticar o Rogério, porque o Hugo foi sair driblando. Manda criticar o Rogério. Fala, se o Hugo tivesse pegado a bola e dado um bico pra frente, não já tomar no gol. Fala lá pro Rogério também. Fala pro Guardiola, fala pro Mourinho, fala pro Klopp. Você comentou no intervalo comigo que o Bayern tomou 3 gols num jogo de saída de Não, bola, foi isso? A decisão da Supercopa da Alemanha, 3-2 o jogo, 5 gols no jogo, dos 2 melhores times da Alemanha, dos top da Europa, jogo de altíssimo nível, dos 5 gols, 3 são saída de bola errada. Gente, é inerente ao jogo, vai acontecer. O que não dá, de novo, o adversário não está te pressionando, está ocupando espaço, é dar a bola no pé deles. Aí realmente vai ficar difícil, você não vai criar e você vai ficar tomando ataque. Muito, muito, aí vai ter isso. Enfim, o São Paulo volta para o segundo tempo, melhor nesse quesito, consegue fazer a bola chegar no Gabriel Sara no campo de ataque, ou nos meias no campo de ataque, coisa que não estava acontecendo, porque morria lá atrás, aí não vai chegar nunca no campo de ataque. O Gabriel Sara passa espetacular, o Brenner uma classe espetacular para sair frieza na cara do gol e botar a bola para dentro, e aí o erro de você tomar o gol 1 minuto depois, que cacete, na saída de bola você vai me tomar o gol, porra. Deixaram o Arrascaeta, que entrou no lugar do Michel, o Arrascaeta voltando a jogar de novo. O Flamengo, o Rogério tentou fazer o Flamengo jogar o máximo possível que jogou com o Jorge Jesus ano passado. O máximo possível. O máximo possível. Então o Arrascaeta jogando pela esquerda, sai da esquerda, vem para dentro. O Arrascaeta recebe nas costas de Daniel Alves e Luan, de cara para a dupla de zaga. Tenta o primeiro passe, é errado, bola volta para ele, Gabriel, isso aqui de condição legal. E assim, já tinha caído uma no pé dele. Ele perdeu, o Volpe foi bem, diminuiu o lance, ele foi pressionado e tudo mais. Vai cair a segunda, gente? Não dá para ficar indo 1, 2, 3 de novo. O Pedro tá na seleção. O Flamengo tá desfalcado, o Pedro tá na seleção. Quem entra? Gabriel. Convoca o Brenner pra seleção. Convoca o Gabriel Sara pra seleção. Tira um deles por dor de barriga. Acaba com o time. É uma diferença muito grande. As substituições do Flamengo e as do São Paulo. É só pegar as substituições. E um ponto antes que eu esqueça. Coincidentemente, há 15 dias ou 10 dias, nem lembro quando foi o jogo, a data exata, eu não vi ninguém, quando o São Paulo no Morumbi amassa o Fortaleza, que não dá um chute no gol, para não falar que não deu um chute no gol, deu um chute quase do meio campo, que a bola foi parar quase no escanteio, nos 40 e pouco do segundo tempo, do primeiro tempo. Quando isso acontece, ninguém fala nada. Aí não é. Aí quando acontece no Maracanã, com erros individuais, não por estratégia de jogo, lá, esse time aí é difícil, não porque o treinador, não porque o Rogério, não porque não sei o quê. Então, assim, não me parece, às vezes, ter muita lealdade na maneira que as coisas são tratadas, né? Porque no primeiro tempo ninguém fala nada. No primeiro tempo do Fortaleza ninguém fala nada. E o Fortaleza, bom que se diga, era pior tecnicamente que o São Paulo e tem um elenco que oferece mais possibilidades que o São Paulo. Eu queria ver o Rogério treinar um time, um só, que não tivesse um jogador de velocidade. Se o Rogério tivesse no São Paulo hoje, os titulares seriam Paulinho Boia e ou Toró. Não tenho a menor dúvida disso. No lugar de quem eu não sei. Mas eles estariam jogando. E com todo respeito a Paulinho Boia ou Toró, mas a gente sabe que pioraria o time por várias questões. Então, é um ponto relevante. No lugar do Brenner, por exemplo, já pioraria muito no caso de hoje. Então, o São Paulo toma um empate, e aí um mérito do São Paulo. Toma um empate, calma. Não tomou um empate, falou, meu Deus, saímos na frente, tomamos aqui o gol, agora vai. Você não achou que o São Paulo melhorou muito nessa questão da maturidade? Até nos erros que teve, os jogadores se cobrando ali, mas parecia ter uma maturidade do tipo, não é uma parada do tipo desespero, é um negócio... No primeiro tempo, uma discussão muito saudável entre Daniel Alves e Bruno Alves, muito saudável, falou, tá errado ali, o Daniel, não, onde? Não, tudo bem, o Daniel sai ali com a cabeça meio baixa, não, beleza, ok, acertou, conversou. Excelente. Estão na família Alves. Da família Alves, Então, assim, ótimo que isso aconteça. O São Paulo toma o gol e não sente. Em determinado momento do segundo tempo, o Flamengo ameaça criar um pouco mais. O Volpe trabalha pouco, o Flamengo tem poucas chances. O Volpe faz uma boa defesa em chutes de longe, né? E o Flamengo, quando tem a chance, assim... Uma plástica que ele agarra a bola. Que ele agarra, excelente. Não dá o escanteio. Excelente. Bacana, pula e plástico. E o Luciano tinha uma oportunidade de gol perdida que foi terrível. Eu não quero que você esqueça. Não, e aí, assim, muito parecido com o gol do Gabriel. A bola cai no pé do Gabriel, cai no pé do Luciano. O Luciano não fez um bom jogo hoje. O Luciano foi mal hoje. Ainda para coroar,
perde o gol. O Luciano errou muita saída de bola. Ah, mas o Luciano vem buscar o jogo. Sim, o São Paulo cria a partir disso. É só assistir o jogo do São Paulo. O São Paulo cria com o Luciano vindo buscar o jogo, chegando para finalizar. Outro jogador, o Sara, joga na direita, vem criar pela esquerda. O São Paulo cria a partir disso. Isso não é o fim do mundo. Que no primeiro tempo já tinha isso. Não, o São Paulo tá mal porque o Luciano vem buscar. Gente, assim, o São Paulo joga assim, nos melhores e nos piores jogos. É o estilo de jogo do time. Não vejo nenhum time no mundo jogar assim. Acontece. É a mesma coisa, não vejo nenhum time no mundo que o goleiro toca tanto na bola. Bom, só na Premier League tem uns 5. Aí você fica à vontade de escolher qualquer um dos 5. Bielsa, Guardiola, Arteta, você fica à vontade de escolher. Porque é bom cair alguns mitos, porque o time do São Paulo não é o melhor time do Brasil. E nem o melhor time do Brasil joga bem sempre. Então, só que toda vez que o São Paulo joga mal, tem definições feitas. Não, se é Diniz ou não é. Tem definições sacramentadas, jogou mal claramente, assim, porque todo jogo é assim. Não é todo jogo assim. Se fosse todo jogo assim, não teria ganhado do Flamengo 2 vezes, se fosse todo jogo assim, né? E o que eu acho curioso é que quando o São Paulo cria muito e perde muita chance, também não serve, né? Quando o Flamengo perde chance porque o zagueiro vai dominar a bola na área e fura, o outro vai abrir a bola pro lado, dar a bola no pé do jogador, aí ninguém fala nada, é só porque criou mesmo. Aí é esse tipo de coisa que é o problema. Então, o jogo passa a ficar. No Flamengo, perder gol é mérito do técnico. No São Paulo, perder gol é demérito do técnico. Perde gol porque o técnico não treina, entendeu? Tipo assim. Então, e aí o jogo ele fica muito amarrado no segundo tempo. Claro que o Rogério não teve tempo de treinar. Mas o Flamengo perdeu no primeiro jogo lá, no jogo dos 4-1, muitos gols. Se o Flamengo, é só você pegar, o Flamengo é um time incompleto. O Rogério tentou o que mais dava certo ali, o que dava para fazer um treino, e segundo a transmissão, ele não treino tático hoje. Treino de posicionamentos, de bola de 1h30, porque ele tentou aproveitar o tempo. Isso na transmissão foi falado. Então, assim, você pega um time desse, você pegasse um time pronto, se esse Flamengo pega o River Plate atropela, passa por cima. Não tem sem nem discussão. Esse Flamengo de hoje com o Rogério, daqui uma semana, um mês, 2 meses, não sei. Mas esse de hoje, com um treino, é isso. E aí, uma alteração do Rogério eu gostaria muito de destacar, né? O Gabriel não podia jogar os 90 minutos, ele tá voltando hoje de contusão, ele fez jogos treinos, entrou alguns minutos contra o Atlético Mineiro, muito pouco, ele não podia jogar. O Rogério coloca um volante, né? O Thiago Maia de contenção, aí ele prende o Arão, libera Gerson e Thiago Maia, e deixa o Bruno Henrique mais à frente com o Vitinho, e depois ele coloca o Pedro Rocha. Imagina não, porque já aconteceu. Quando muitas vezes outros treinadores fazem mudanças parecidas, porque ele identificou que o São Paulo estava com maior controle ou com mais espaço no meio de campo, e ele tentou corrigir isso, e o Thiago Maia tinha liberdade para chegar na frente, o mundo cai. Chamou para cima, covarde, tem medo, perdeu por isso, e não sei o quê. O goleiro vai tentar driblar na pequena área e perde a bola, mas perdeu porque colocou o volante, que criou uma grande jogada que terminou com o chute do Arrascaeta, que o Volpi faz a defesa, na própria infiltração do Thiago Maia. Então, assim, o mérito do São Paulo depois foi competir, primeiro. Lá para o meio do segundo tempo, o jogo baixa bastante de intensidade, poucas chegadas, o São Paulo cria um pouco o Luciano, cria numa esticada de bola, tentativa de acionar o Brenner, tentativa de movimentação do Gabriel Sara, essas coisas, e o mérito falado na transmissão, e que é óbvio para quem assiste o jogo São Paulo, 40 e poucos minutos do segundo tempo, contra o Flamengo, no Maracanã, o jogo empatado, o São Paulo pressionando o Flamengo na área do Flamengo. Na área do Flamengo. O São Paulo não estava todo mundo no meio de campo, não botou volante, não botou zagueiro, o São Paulo estava pressionando lá, e como foi falado na transmissão, o Diniz esgoelando, pressiona, vai, não recua, ataca a linha. Com e sem a bola haviam instruções e indicações. O Pablo ficou que nem um maluco correndo lá, o Luciano não tinha mais fôlego, não estava bem no jogo, corre, a bola vai tentar ser jogada para o outro lado, o Brenner dá o bote e aproveita o erro individual, sim, do goleiro do Flamengo, porque sim, o São Paulo tem erro individual, o Flamengo também tem, e o São Paulo soube aproveitar. Se o São Paulo estivesse marcando lá no meio de campo, não conseguiria aproveitar o erro individual do Flamengo. Então, assim, resultado gigantesco do São Paulo, mas como foi falado já no fim do jogo, não tem absolutamente nada ganho, não tem freguês, eu vou repetir isso do começo do vídeo, não tem.
porque é um time com muita qualidade individual. Aquele chute do Arrascaeta, a bola vai no ângulo. Se ele puxa para a esquerda e joga a bola do outro lado, é um problema. Ele tem qualidade para fazer isso. E no jogo seguinte, provavelmente vai estar apto para jogar 90 minutos, Gabriel vai estar apto para jogar 90 minutos, o Flamengo tem time para rodar o elenco no sábado, São Paulo, se rodar o elenco no sábado, que tem uma viagem para Fortaleza para fazer, vai para Fortaleza, São Paulo, se rodar o elenco, corre risco de perder ponto no Campeonato Brasileiro, risco seríssimo, óbvio, todo mundo tem risco, mas São Paulo tem muito mais risco, não tem tanto elenco para rodar. Então eu faria isso, eu pouparia alguns jogadores para esse confronto, mas assim, de novo, nós estamos com o Tietchan com Covid, nós estamos, sabe-se lá o que vai acontecer daqui até lá, mas eu pouparia um pouquinho contra o Fortaleza, pelo menos alguns jogadores chave, até para livrá-los de contusão, livrá-los de qualquer outro tipo de coisa. Tem jogador de São Paulo que você percebe que já está no limite. Aliás, o São Paulo, de um modo geral, está no limite. São Paulo está jogando no limite, por isso que a gente fala, sai um Tietchan, a gente sente, sai um Gabriel Sara, a gente sente, sai um Luciano. Hoje, se o Brenner não tivesse disponível, ele só foi o cara que fez os 2 gols do São Paulo, então é muita coisa. E você citou essa passagem, né, você puxou lá para frente do lance do Brenner e tudo, no fim do jogo, aliás, do Brenner não, do Diniz dando um pito no Luciano, que atitude bacana do São Paulo, do Diniz, da galera, em relação ao goleiro Hugo, né? Que o Rogério Ceni até tentou proteger na entrevista e falou, cara, vai. O Hugo teve personalidade para ir falar na entrevista, muito bacana da parte dele, e acho falou que isso bem. pode ter impressionado o Rogério positivamente, isso foi legal. E do São Paulo, Brenner, Diniz, indo falar pro goleiro, não, cara, isso é assim. Logo que acabou o jogo, isso é bacana isso. Só bacana, só esse recorte. Porque para o jogo mesmo isso não importa muito. O importante é considerar o Flamengo um rival muito grande que alcançou uma dimensão diferente. E coisas que são interessantes. São Paulo ganha do Flamengo no Maracanã, isso é muito emblemático. O Diniz tem mais uma vitória sobre o Rogério Ceni, que ainda não conseguiu vencer o Diniz. Não conta nada para o segundo jogo, mas traz um pouco de moral para o Fernando Diniz, deveria pelo menos, né? O Rogério, que a gente até comentou isso no pré-jogo, o Diniz estreou contra o Flamengo do Jesus, fora de casa, sem dia para treino, porque ele chegou, já era no dia seguinte, ele conversou com a galera e conseguiu segurar um 0-0. Escolha dele também. Hã? Escolha dele também. Sim, tudo bem. Mas ele conseguiu segurar um 0-0 contra o Flamengo de Jesus. Só para deixar claro, escolha do Rogério, não do Diniz. O Diniz também foi escolha dele. Ele chegou e quis peitar, mas ambos tiveram a escolha de ir para esse jogo. Sim, é que no caso do Diniz, eu sinto que o Diniz foi mais pressionado porque o Mancini abandonou o cargo, abandonou o barco, abandonou tudo. Então o São Paulo teria que colocar um novato de qualquer forma e o Diniz se colocou nesse papel. Também tem que se elogiar a coragem do Diniz. O Diniz segurou um 0-0, abrindo mão de convicções. O Rogério, por coincidência, e eu falo só coincidência porque o Rogério não tem ligação nenhuma com o São Paulo, senão o fato dele ter feito história aqui como jogador e ter sido incrível e ser o maior ídolo da história do clube. Mas como treinador, é outro cara. Como técnico, é outro cara. Como técnico, é adversário. Tá? Que a única curiosidade nele como técnico começou a carreira no São Paulo. Que bacana, só isso. Se um dia ele voltar, se um dia ele estiver aqui, daí é outra história. Até o momento ele é adversário. E aí o Rogério estreou contra o São Paulo numa condição de favorito, que não tinha o Diniz, jogando em casa, com um elenco melhor, num campeonato de mata-mata que é muito importante, e não conseguiu sequer o empate, na verdade foi a derrota. Mas tem que se dizer, produziu o suficiente para ganhar, tá? Mas isso vale para todo mundo. O São Paulo do Diniz, que não se classificou contra o Lanús, por exemplo, perdeu gols que o Flamengo do Rogério Ceni perdeu muito hoje. Muito mais. Perdeu o triplo de gols. Mas eu só estou querendo dizer assim, perdeu gols. Não, eu entendi, mas é só para e a gente pode falar isso de outras derrotas do São Paulo. Isso não quer dizer que São Paulo vai ganhar, não. Só tem que dizer que é assim que se faz, é assim que a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que contextualizar as coisas como elas acontecem, porque senão a coisa fica muito desproporcional. Gostar ou não gostar do Diniz,
Eu não sou fã do Diniz, não gosto do estilo dele, mas tem coisas que são admiráveis e tem resultados que ele consegue que tem que entrar na conta do cara. Não pode simplesmente, porque eu não gosto, não vou considerar isso, e num outro técnico que eu gosto, eu considero. É aquela coisa do resultadismo, quando o resultado vem para um técnico que você gosta, e o trabalho quando é para o técnico que você não gosta. Aí fica muito desproporcional. Mas só isso, é um registro. Com muita empolgação, com muita alegria. Não esperava que eu pudesse, por exemplo, ligar para o Gabriel amanhã. Não esperava. Eu achei que a gente ia soltar, porque amanhã tem as entrevistas dos presidentes dos conselhos que a gente vai liberar para membros 92, 93, 05, né? Para todo mundo, né? Membros, então, sim. Então, para membros, para todo mundo que apoia a gente, amanhã vai receber as entrevistas em primeira mão. Aliás, agradecer a galera que fez a campanha do Júlio Casares com muito respeito, muito legal. Pedir mesmo para o cara arrumar um tempo para a gente. Mas eu pensei que amanhã o Gabriel estaria inacessível. E não estará. Amanhã o Gabriel estará sorrindo. Até a outra quarta, ele estará sorrindo. Apreensivo, preocupado? Sim, mas sorridente, conversando. Jogará videogame, estará. O Gabriel hoje não envelheceu 10 anos que eu achava que ele ia envelhecer. E importante também, assim, apreensivo, como o São Paulo também precisa estar, não sei se apreensivo é a palavra para o São Paulo, mas atento. Assim, erros individuais hoje que precisam ser conversados, precisam ser corrigidos. Por que o Bruno errou tanto hoje? Porque é um dia infeliz, você está inseguro, você não está confiante para sair jogando, você precisa ter confiança para fazer isso. Você não pode ir com o pé tremendo fazer o passe, você vai dar a bola no pé do adversário, e do adversário altamente qualificado. De um time 3 vezes no mesmo jogo. De um time que se o treinador não tem tanto tempo para treinar, um time que tem um altíssimo entrosamento entre Bruno Henrique e Gabriel, entre Arrascaeta, entre outros jogadores. Dali dos jogadores de frente, o Flamengo hoje começou com um time que só o Michael tinha chegado mais recentemente. O resto é todo mundo campeão da Libertadores. O resto é todo mundo campeão brasileiro junto. É todo mundo campeão de Carioca, de Supercopa, de não sei o que, todo junto. Então, quando você tenta minimizar a falta de treinamento com o que eles já estão acostumados a fazer, você não pode ficar tendo esse tipo de erro. Não pode. Então, o São Paulo precisa estar muito atento a isso. Joga, repito, apenas pelo empate no Morumbi. Não é para jogar pelo empate, mas se ficar lá enfiado, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, se ficar enfiado lá atrás, vai perder o jogo. E sobre a última alteração que você falou, o Léo no lugar do Brenner, o Flamengo termina o jogo com bastante cruzamentos, escanteios, faltas na intermediária que eram alçadas para a área, cruzamento da intermediária, porque é esperado. Faltava ali 5 minutos, o treinador recém-chegado, o time já não tinha conseguido criar grandes chances com troca de passe no segundo tempo. Então o São Paulo tem algumas coisas a corrigir. Marcação do Gabriel hoje é contestável. São Paulo muitas vezes largou o jogador achando que ele vai ficar impedido, e ele é um jogador altamente inteligente e qualificado. O gol que está bem anulado, ele volta ali para ficar o máximo em condição legal, e aí ele só fica com um tronco impedido. Então não adianta você largar o cara, não, ele vai ficar impedido todo lance, você vai deixar o cara na cara do gol, e se ele sair na cara do gol, ele vai fazer o gol. A minha descrição no Twitter foi: não achei que estava impedido na hora. E depois deu um impedimento, ufa. Tem VAR, tudo, quer dizer, não tem muito. Teve a linha lá, mas eu na hora fiquei muito na dúvida, falei, caramba. E eu estava respondendo um cara que me achou no Steam aqui, porque hoje é um dia de tanta alegria que o torcedor está se manifestando nos lugares mais improváveis, todo mundo muito feliz. Porque é um motivo. Hoje é dia de comemorar. Que fique muito claro. Mas não acabou ainda. Mas o torcedor precisa comemorar. Nós, jornalistas, que fazemos um trabalho de jornalismo alternativo a serviço, ou para quem gosta do São Paulo, que é como a gente fala, a gente vai comemorar também, mas com esta coisa do Diniz. Dedo em riste. Não acabou. Né? Para os jogadores não é para comemorar nada, é só um passo de uma grande batalha. É aquela luta de boxe que se acertou uma pancada que o cara sentiu, e aí você vai ver se você vai conseguir dar a sequência ou não. Eu falo ainda que, para mim, o favoritismo ainda é do Flamengo. Talvez eu tenha me exaltado no amplo, talvez amplo não seja bem a palavra, ainda assim, pelo que o time produziu no primeiro tempo. Imaginar que o Rogério vai ter mais tempo para corrigir, que o Rogério tem mais um confronto contra o Diniz para analisar. Imaginar que São Paulo sentirá os desgastes que vai ter daqui até o próximo jogo, mais do que o Flamengo, que pode rodar, eu ainda vejo um favoritismo bem grande do Flamengo. Se fosse o que o Gabriel falou na live, se a gente tivesse torcida, se a gente tivesse o torcedor lotando o Morumbi, os 60 mil, eu não falaria mais que o Flamengo é favorito
com este resultado que o São Paulo conquistou. Com este resultado que o São Paulo conquistou, com essa coisa da torcida depois da ida do Rogério para o Flamengo, que a torcida se sentiu traída e com razão, eu acredito que este Morumbi empurrando o time faria uma diferença enorme. Infelizmente, ninguém tem, nem o São Paulo tem. Hoje, a transmissão, vamos escutar os gritos do Flamengo no alto-falante. Aí o narrador, é diferente. Claro, evidentemente que é diferente. Assim, não há comparação. Você está jogando o jogo da velha num caderno contra o Xbox Series X ou o PlayStation 5 para fazer uma comparação levemente honesta. Eu sou mais Xbox, tá? E você quer fazer alguma conclusão? Que a gente já está com 30 minutos, mas assim... Não, só isso. Era isso mesmo. Tão feliz quanto o pé no chão. Paralelamente, um jogo... Vitória improvável ou não? Foi vitória improvável, Banana? Me diz você. Muito improvável. Improvável, né? Então tá bom. Então depois a gente procura. A gente conversou no intervalo ainda sobre isso. Eu liguei pro Gabriel no intervalo, porque hoje eu usei todas as místicas possíveis. Eu fui fazer o drink porque eu pensei, no jogo do 4-1 eu não tinha nem tanta bebida quanto eu tive no jogo do 4-1 e todo mundo percebeu. Não que eu esteja falando que estava alterado. Você vai lá no vídeo e descobre depois. Mas assim, eu não tinha, hoje eu tinha pouco, mas todas as místicas, o Gabriel também usou muitas místicas assim. Uma camisa que ele usou, tirou a camisa no mesmo tempo. Cara, não é que a gente seja supersticioso, não é isso, a gente não é. Mas... Não é que isso tem algum peso, mas tem. Mas tem. O Rudá Franco aqui tava falando assim, pô, tá com sorte de cara, para, na hora. Um abração especial para ele. O cara é atleta, sabe que isso existe. Não é que tem zica, mas tem. Como é que é? Não é que não tem bruxa, mas tem. As bruxas, eu não creio nas bruxas, creio que elas ai. Exatamente. Mas é isso. Vitória maiúscula do São Paulo, motivo de comemoração. A análise está aqui quadradinha, a gente vai esperar os comentários de vocês. Não tem nesta sexta-feira contextualizando, porque a gente vai soltar para todo mundo as entrevistas que os membros verão com antecedência do Ontem e do Marcelo Portugal Gouveia, que são os candidatos à presidência do Conselho. A gente já tem a do Natel gravada, falta do Júlio Casares. Se quem quiser ainda pedir para o Júlio Casares conversar com a gente, peça educadamente. O Júlio Casares está tentando, o assessor dele está tentando, só que a gente tem um prazo para não prejudicar vocês. Então, esse prazo é que a gente... E não prejudicar a isenção também, porque não adianta depois que saiu a eleição do Conselho, de outras coisas. Não, de outras coisas também. Não adianta na semana que você já sabe que você vai ser eleito, porque já tem praticamente como saber, já na eleição do Conselho, agora dia 28, aí eu já sei que eu estou eleito, eu semi-eleito. Estou praticamente 99,99% garantido. Agora eu vou lá falar praticamente como presidente. Aí não adianta. É muito importante a gente ter essa conversa para poder colocar as duas entrevistas juntas. Não é coisa que vai decidir eleição nem nada, mas é para que o torcedor saiba para que a gente possa fazer perguntas e fazer assim o que a gente se propõe, que é jornalismo. Então, sigam na campanha sempre muito respeitosamente. Pode ser 1h, cara, 2 da manhã, a gente tá lá, entendeu? Porque é com esse programa que a gente vai fazer. E para registrar no vídeo de jogo, eu registrei na live. Excelente papel da torcida. Já fiz todas as ressalvas do mundo em relação à questão de pandemia, aglomeração. Já falei que já faz aí 8 meses, não precisa ficar repetindo toda vez que for falar disso, mas isso à parte, excelente o papel de ter ido ao aeroporto, apoiar o time antes do jogo. E a gente falou isso na live terça-feira antes do jogo, para não falar que é porque ganhou, tá? Excelente papel. Isso é bom em qualquer situação. Então, excelente. A gente geralmente critica aqui quando tem que ser criticado. Esse é um ponto de elogio. Falei ontem, falo hoje. Excelente, fantástico. Tenho certeza que algum peso teve. Pode não ter sido fundamental, pode não ter sido decisivo, pode não ter sido isso que fez ganhar o jogo, mas algum peso teve. Então, muito bacana, legal. Parabéns. Como você... Eu tenho certeza que o Diniz pegou isso e falou, olha a galera aqui apoiando vocês. Porque o Diniz é esse tipo de cara para motivar. Com todos os defeitos que o Diniz tem, eu tenho absoluta certeza que tudo você usa. É que nem quando o adversário faz uma provocação fora de hora e o técnico pega e fala, olha o que os caras falaram. A torcida ali apoiando, eu tenho certeza que serviu, mas... E como você citou, hoje, independentemente de classificação ou não, isso a gente só vai saber semana que vem, mas hoje é jogo grande, Thiago Volpe, Brenner, Gabriel Sara,
Daniel Alves, Juan Fran, individualmente grandes atuações. Igor Gomes não fez uma atuação brilhante tecnicamente, mas não sentiu o jogo, tá? Então, mais um elogio, mais uma grande partida para esse. O Luciano, que hoje não fez um grande jogo, não é pipoqueiro, não é sentir o jogo, não é nada disso, não fez um bom jogo. Bruno, assim como o Diego. Assim como o Bruno e todo mundo. O próprio Luan não fez um bom jogo. Luan não fez um bom jogo, longe de fazer um bom jogo, Luan hoje, mal, não desarmou, passes, quando tentou fazer um passe mais longo, errava, alguns curtos, errou, então assim, normal também, não é pipoqueiro, não é nada, correu, isso sim, tá? Então é bom fazer esse registro. O Daniel Alves deu um carrinho que depois o Juan Fran foi, assim, esse é o Daniel Alves que a gente vê. Tá? Eu sei que o do Batuque ficou muito em evidência, mas o que o Daniel Alves está entregando em campo, e ele vai oscilar, ele vai sentir, o cara é um veterano e está jogando quarta, domingo, a gente já falou aqui que isso não é bom, mas hoje estava lá dando carrinho aos 40 milhão, né? Porque já estava quase nos 50 minutos, foi praticamente um dos últimos lances do jogo ali. Coincidentemente ou não, depois de não ter jogado no fim de semana por estar suspenso. Pois é. Ô, Diniz, é isso? Dá uma poupada contra o Fortaleza. Tá bom? É isso, galera. Muita festa, muita alegria hoje, mas não tem nada garantido. Apenas e tão somente o São Paulo fez mais um jogo e é uma vitória improvável e gigante de um São Paulo que enfrentou simplesmente o melhor elenco do Brasil, emulando a melhor passagem que teve com o melhor técnico que teve até então, num torneio ultra importante no qual o São Paulo não tem título ainda. É isso? Um abração. Última frase aqui do tweet do lance. Última frase aqui do tweet do lance. Brenner festeja a vitória no Maraca e divide méritos com a comissão técnica. A gente treina isso. É o resumo do que a gente falou nesses últimos 36 minutos. É isso, gente. Um abração para todo mundo. E, mais do que nunca e sempre, exato o que o Gabriel falou. Vamos, São Paulo!